Boa noite, hoje é sexta-feira e sexta-feira de feriadão no Rio de Janeiro. Seguimos juntos aqui no Jornal do Rio a partir de agora e esses são os principais destaques do dia. Vamos trazer informações atualizadas sobre a investigação da morte do pastor Anderson do Carmo. A Delegacia de Homicídios de Niterói agora quer ouvir todas as pessoas que estavam na casa no momento do assassinato, esse crime que aconteceu em Niterói, e a polícia quer entender a motivação para essa morte. Vamos falar de esportes ao longo aqui do Jornal do Rio, afinal é fim de semana de maratona. Hoje o dia foi de retirada dos kits e olha, é importante ficar atento porque teve mudança de percurso com a interdição da Avenida Niemeyer. Mais de 100 milhões de reais devem ser injetados na economia por causa desse evento. E já que falamos de esporte, vamos falar de futebol. 2 reforços chegando no meio-campo do Vasco da Gama. Na era Luxemburgo são as primeiras contratações. Será que já vai dar aquele ânimo? O time vai escapar aí da zona de rebaixamento? É isso que a gente está esperando. Vamos trazer para você todas as informações. Tem divirta-se ao vivo, afinal é sexta-feira. Você quer já se programar para o fim de semana? Então fique ligado porque a Natasha Franco já estará por aqui. E uma das atrações do fim de semana é Toquinho, um clássico. Tudo isso e muito mais já no Jornal do Rio. Em 30 segundos eu estou te esperando. Voltamos com o Jornal do Rio e já começamos trazendo informações sobre as investigações do caso do pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado quando chegava em casa no último fim de semana em Niterói. A divisão de homicídios da cidade agora quer ouvir todas as pessoas que estavam no imóvel no momento do crime. A ideia é tentar entender a motivação para o assassinato. A gente vai até a Delegacia de Homicídios de Niterói ao vivo agora com a Marcele Setúbal. Boa noite para você, Marcele. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. A delegada titular aqui da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, concedeu uma entrevista coletiva mais cedo. Ela falou sobre algumas informações sobre esse andamento aí das investigações, não deu muitos detalhes porque ela não quer atrapalhar aí essas investigações. A delegada afirmou que uma das informações que ela disse é que o celular do Anderson do Carmo não foi encontrado ainda, assim como o aparelho celular do Flávio dos Santos, de 38 anos, que é o filho biológico da deputada federal Flor de Lis. A delegada informou que esses 2 aparelhos são cruciais, são muito importantes para a resolução desse caso. A gente vai acompanhar todos os detalhes sobre essa coletiva na reportagem de Yasmin Bachur. Para a polícia, localizar o celular do pastor Anderson do Carmo é fundamental para guiar os próximos passos da investigação. As circunstâncias da execução e a motivação para o crime ainda não foram esclarecidas pela polícia. A delegada responsável pelo caso vai ouvir novamente os envolvidos, além de outras pessoas que tinham convívio com a família. Questionada sobre um possível envolvimento da deputada Flor de Lis na morte do marido, a delegada preferiu não comentar. Relatos, sobretudo de pessoas que estão ali envolvidas afetivamente e que nós ainda não esclarecemos interesses que podem estar envolvidos, não vão definir investigação. Eu não posso definir quem é investigado, quem é indiciado, se alguém participou, baseado num relato que está numa investigação inicial ainda. Segundo a polícia, nenhuma das pessoas ouvidas até o momento comentou sobre uma relação extraconjugal da vítima. Questionada sobre uma possível motivação financeira para o crime, Lomba falou que a informação não está descartada. Houve depoimentos genéricos de circunstâncias que aconteciam dentro da família, não é diretamente naquele dia do crime ou que tenham presenciado. Então isso tudo tem que ser checado. O que a polícia garante é que apenas uma arma foi usada no assassinato. Mesmo sem a conclusão do laudo pericial, a polícia já fez testes que indicam que é a pistola 9mm apreendida em cima do armário do quarto de Flávio dos Santos, filho biológico de Flor de Lis e enteado de Anderson do Carmo. Flávio confessou ter atirado 6 vezes no pastor, morto na madrugada do último domingo. Ele e o irmão adotivo, Lucas dos Santos, que teria ajudado a comprar a arma, já estavam detidos desde o início da semana por outros crimes e tiveram as prisões temporárias decretadas por envolvimento na morte de Anderson do Carmo. A gente precisa ter acesso à informação do que está no inquérito, a gente não teve essa informação ainda, mas assim que a gente tiver acesso, nós prestaremos com certeza declarações. O celular de Flávio ainda não foi encontrado pelos investigadores.
Também nesta sexta-feira, 2 filhas e uma neta do pastor, acompanhadas de uma advogada, estiveram na delegacia para serem ouvidas. Um homem hoje se entregou à polícia em São Gonçalo e confessou ter assassinado a própria esposa a tiros. A motivação desse crime não foi divulgada. Igor Nery Ferreira foi preso por agente da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí por volta de 10 horas da manhã. Ele abordou uma viatura da Polícia Militar que fazia um patrulhamento na BR-101, sentido Rio de Janeiro, na altura de Neves, em São Gonçalo. Igor confessou ter matado a esposa, que não teve o nome divulgado. A vítima foi colocada dentro do porta-malas do veículo que ele mesmo dirigia, com placa adulterada. O carro estava com o vidro dianteiro todo quebrado. A área foi isolada para o trabalho de perícia. A DH de Niterói assumiu as investigações. As circunstâncias e a motivação para o crime ainda não foram esclarecidas. E a gente continua por aqui, agora vamos trocar de assunto, vamos falar sobre saúde, porque a situação aqui no Rio de Janeiro é motivo de preocupação da população. Uma pesquisa realizada com exclusividade para o Grupo Bandeirantes de Comunicação aponta que a população, na maioria, está insatisfeita com a saúde pública no estado. A demora no atendimento, a falta de médicos e de insumos são as principais reclamações. O Hospital do Andaraí recebe por ano 10 milhões de reais para manutenção e infraestrutura, mas o que se vê por aqui está longe do ideal. No início do mês, o Jornal do Rio mostrou que o CREMERGE fez uma intervenção na unidade de saúde e a emergência foi parcialmente interditada. Segundo o Conselho, os pacientes estavam sendo tratados de forma desumana. A situação do hospital vem sendo denunciada desde 2014. Muitos setores, como a cardiologia e a maternidade, já não existem mais. E o Centro de Tratamento de Queimados, que já foi considerado referência no país, hoje atende com o corpo clínico reduzido por falta de profissionais. Quando o assunto é saúde pública... Falta médico, falta remédio, falta tudo, se regue, tem que ficar na fila. A pessoa tem que ter hora, tem que ter data para ficar doente. Porque médico, entendeu, é difícil. De 2 anos para cá, a população ficou ainda mais insatisfeita também com os serviços prestados nos hospitais e clínicas da família do município. É o que aponta uma pesquisa do Centro Universitário Unicarioca. A pesquisa foi realizada em diferentes regiões da cidade. 503 pessoas foram entrevistadas. Dessas, 60% não tinham plano de saúde. Entre os mais insatisfeitos estão os negros e os pardos. Entre as principais reclamações apontadas pelos entrevistados estão a demora no atendimento, demora no agendamento, ausência de médicos, falta de medicamentos e falta de manutenção das unidades de saúde. O levantamento também apontou que 54% dos entrevistados não procurariam atendimento emergencial na rede pública de saúde. O que significa que, para as autoridades públicas, esse resultado deveria ser muito preocupante. Afinal de contas, o que se espera é que houvesse algum tipo de melhora. E, na realidade, essa pesquisa, então, ela indica que não houve melhora, pelo contrário, houve piora. E olha, a gente vai falar sobre a situação aqui no estado, porque em uma entrevista aqui ao Jornal do Rio, no dia 30 de abril, o governador Wilson Witzel falou sobre a questão do repasse mínimo de 12% do orçamento do estado para a área da saúde. Ele disse que era impossível resolver o problema até o fim desse ano e que a situação talvez seria regularizada no ano passado, no ano que vem. Vamos acompanhar aqui a reportagem. Sobre a questão da saúde, o governo anterior ele não estava repassando os 12% na área de saúde. O senhor está conseguindo repassar integralmente? É quase que impossível, diante da situação financeira que nós estamos vivendo hoje, chegar a 12%. Nós vamos tentar, mas a nossa perspectiva é chegar quase a 12%, chegar a 11%. No fim do ano? Até o final do ano. Então, é muito boa a perspectiva. Nós estamos voltando a repassar dinheiro para os municípios, coisa que não acontecia há alguns anos. Nós já investimos no Hospital da Posse 10 milhões de reais. Então, nós estamos fazendo o nosso dever de casa.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro disse que vem priorizando e reforçando algumas das áreas de maior demanda na saúde a fim de reduzir as filas e melhorar o atendimento à população. O Estado, como a gente disse, já estava aí na palavra do governador, vai trabalhar para tentar aumentar o repasse até o fim do ano. A gente agora vai para o intervalo e voltamos no próximo bloco para falar do ex-governador Antony Garotinho, que vai usar tornozeleira eletrônica. Ele tem 5 dias para comparecer à Superintendência Geral de Inteligência do Sistema Penitenciário. A gente volta já. O Jornal do Rio está de volta e vamos falar agora sobre a determinação da Justiça para que o ex-governador Antony Garotinho possa usar a tornozeleira eletrônica. A gente tem informação ao vivo chegando sobre esse assunto com a Marcele Setúbal. Olha, Thaís, a Justiça deu um prazo de 5 dias para que o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, compareça à Superintendência Geral de Inteligência do Sistema Penitenciário para que ele coloque essas tornozeleiras eletrônicas. Na verdade, essa tornozeleira eletrônica, essa decisão foi do juiz Leonardo Cajueiro da Azevedo, que faz parte da 2ª Vara Criminal de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Antony Garotinho e a esposa dele, Rosinha Mateus, são réus no âmbito da Operação Chequinho, que investiga a compra de votos através da distribuição do Cheque Cidadão, programa Cheque Cidadão, nas eleições municipais de 2016, lá em Campos dos Goitacazes. Além da tornozeleira eletrônica, o político também vai precisar cumprir algumas medidas cautelares, como, por exemplo, o recolhimento domiciliar no período noturno e também nos dias em que não estiver trabalhando. No último dia 14, o casal teve cerca de 18 milhões de reais bloqueados pela Justiça. Essa decisão afirma que esse valor seria correspondente ao que foi desviado no período investigado, Thaís. Valeu, Marcele. Obrigado pelas suas informações. A gente segue por aqui para falar sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que começou hoje uma discussão pública sobre o plantio e também o controle de medicamentos à base de maconha. Para algumas pessoas, o canabidiol é a única alternativa de tratamento e também a última possibilidade de conseguir uma vida um pouco melhor. Júlia sonha com o dia em que vai poder regar na janela a polêmica planta que, para ela, é sinônimo de qualidade de vida. Prepara uma ação na justiça para ter direito de plantar maconha em casa. Mas quando o médico receitou remédios à base de cannabis, foi um choque. Eu pensei logo no preconceito das pessoas, né? Ninguém entende que é um tratamento alternativo e que é tão eficiente, mas muito mais eficiente do que tratamentos mais convencionais. Ela tem fibromialgia, uma doença que provoca dores incapacitantes nos músculos e articulações. Desde que começou o tratamento, as crises diminuíram drasticamente. Mas de 2 remédios receitados, ela só usa um, fornecido por uma associação. O outro, importado, não consegue pagar. Custa R$ 1.500 por mês. Assim como milhares de pacientes, acompanhe com atenção a consulta pública da Anvisa para discutir o plantio e controle da maconha com fins medicinais no país. Nos próximos 2 meses, as contribuições serão recolhidas pela internet. Mas o caminho para que alguém possa entrar na farmácia atrás de canabidiol ainda é longo. Não tem prazo definido. O passo seguinte são audiências públicas. Depois os técnicos farão uma espécie de resumo com todas as sugestões. E com base nesse relatório, é que a diretoria da Anvisa tomará uma decisão. Margarete nunca pensou que teria um pequeno laboratório na sala. Ela foi a primeira pessoa a conseguir autorização para cultivar maconha em casa no Brasil e tratar a epilepsia da filha em 2016. Cada dia mais, né, a experiência mostra que é uma medicina personalizada e os médicos precisam entender isso, os pacientes precisam entender isso, a sociedade precisa entender isso. É questão de direitos humanos, é direito à saúde, é direito à vida. Isso não pode ser polêmico. Vamos começar a trazer dicas para você aproveitar aí o seu fim de semana e já começamos falando sobre a trilha sonora de um dos maiores bilheterias da história do cinema. Pois é, O Senhor dos Anéis. Essas músicas serão apresentadas aqui no Rio de Janeiro de uma maneira diferente, através de um cineconcerto. A ideia é muito bacana, fez um sucesso em outras regiões do Brasil e chega amanhã ao Rio, lá no Rio Centro. Acompanhe agora a reportagem. A jornada se inicia.
E se Frodo e sua Sociedade do Anel têm um longo caminho pela frente, essa equipe técnica também. O trabalho por aqui não para, tudo para que a primeira apresentação do cineconcerto Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, corra sem imprevistos. Desde a semana passada, o maestro Shi Hong-yong ajusta os detalhes. O cineconcerto foi o primeiro do mundo nesse formato. Amanhã, no Anfiteatro do Rio Centro, o público carioca terá uma oportunidade única de vivenciar a trilha sonora do filme. A Gisele vai fazer mais que isso. Ela foi selecionada para fazer parte do coro de 160 adultos e crianças. Gente, vai ser difícil de cantar e tá tranquila, mas profissionalismo acima de tudo. Serão 2 horas e 20 minutos de espetáculo, toda a duração do filme. A música é o ponto principal. O público vai poder redescobrir a trilha sonora junto com o filme e ver o filme, mas com a música sempre presente, sempre cantando junto com as cenas. E é incrível isso. E aí todo mundo se pergunta como é que essa música acontece durante todo o filme tão perfeitamente, já que estamos falando de uma orquestra ao vivo. É por conta dessa telinha que está ali, ó, bem atrás de mim. É por ali que o maestro consegue saber exatamente como dar cada comando para a orquestra. A trilha, que ganhou 3 Oscars, 3 Globos de Ouro e 4 Grammys, vai invadir o silêncio desse anfiteatro, levando o público daqui por uma jornada pela Terra-média. Uma oportunidade única, vale a pena conferir amanhã, então, no Rio Centro. E a Natasha Franco, que você viu aí na reportagem, vai estar daqui a poucos minutos aqui no Jornal do Rio, ao vivo, trazendo mais dicas para você aproveitar o fim de semana no quadro Divirta-se. Mas se você é daquele que prefere aproveitar o fim de semana para botar em forma aí o corpo, vai aproveitar o fim de semana na maratona. Pode assistir também, não precisa correr não, pode assistir porque vai se concentrar ali na região da Zona Sul e do centro do Rio de Janeiro, a Maratona do Rio, durante todo o fim de semana. Tem provas no sábado e também no domingo. Hoje o dia foi de retirada dos kits, mas é importante ficar atento porque teve uma mudança no percurso depois da interdição da Avenida Niemeyer. A gente vai explicar tudo para você sobre esse evento que vai movimentar pelo menos 100 milhões de reais na economia aqui da cidade. Por aqui a expectativa é grande. Atletas amadores e profissionais aproveitaram o dia para retirar os kits da competição. No aterro do Flamengo, por onde mais de 40 mil pessoas vão passar ao longo do fim de semana, já está quase tudo pronto. Estandes, tendas, além, é claro, dos avisos para os motoristas sobre as alterações no trânsito. No sábado serão disputadas a meia maratona com percurso de 21 quilômetros e a maratoninha com distâncias de 100 a 800 metros para crianças de 3 a 10 anos de idade. Já no domingo será a vez das corridas de 5 e 10 quilômetros e a maratona de 42 quilômetros. Neste ano, o percurso da prova foi alterado por conta da interdição da Avenida Niemeyer. A largada, que antes era na Praia do Pontal, no Recreio, será agora no aterro do Flamengo. De lá, os corredores vão passar pelo centro da cidade, voltam para o aterro, seguindo pela Zona Sul até o final da Praia do Leblon, retornando para a chegada no aterro. Do total de inscritos para todas as distâncias, quase 58% é de corredores de fora do Rio. A expectativa é que o evento movimente cerca de 100 milhões de reais. Olha, todos os horários, as informações sobre as provas e principalmente sobre o percurso, que foi modificado por conta da interdição da Niemeyer, você pode conferir no site da rádio Band News FM aqui do Rio de Janeiro. Anote aí o site bandnewsfmrio.com.br, está aqui embaixo, ó, bandnewsfmrio.com.br. Vamos falar de futebol porque o Vasco apresentou hoje 2 reforços para a temporada, o meia Marquinhos e o volante Richard. São as primeiras contratações da era Luxemburgo. Eles chegam para encorpar o setor do meio-campo do Vasco. E, pelo visto, vontade de ajudar não vai faltar. Acho que dificilmente eu me motivei tanto para estar num time como agora, né? Eu estou num momento diferente da minha carreira. Como o próprio André falou, tanto dentro de campo quanto fora de campo, acho que a gente tem que fazer a diferença. Aos 32 anos, Marquinhos vai defender o 3º clube carioca na carreira. Antes, jogou pelo Botafogo e pelo Fluminense, onde mais se destacou. Mais jovem, Richard, de 25 anos, retorna ao Rio de Janeiro. Ele também foi bem pelo Fluminense no ano passado,
mas não teve tanta chance nesta temporada com a camisa do Corinthians. É por esse motivo que eu vim, para poder ter uma sequência de jogos, ter mais oportunidade. Só que depende muito de mim também. Claro, se eu não estiver bem, não vai ter como eu ter a sequência. Com os dois disponíveis, o Vasco volta a jogar uma partida oficial somente no dia 13 de julho, diante do Grêmio, em Porto Alegre. O objetivo é se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento no Brasileirão, já que atualmente o Cruz Maltino é o 15º colocado, a 1 ponto do Z4. Agora a gente vai fazer uma pausa, vamos para o intervalo, porque a seguir tem dicas culturais ao vivo aqui no quadro Divirta-se com a Natasha Franco. Estou te esperando. Você de casa já sabe que toda sexta-feira é dia de dica ao vivo para você curtir e muito o seu fim de semana. E lógico, Natasha Franco está por aqui com a gente para trazer dicas. Boa noite, Nath. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. A gente está cheio de dicas, já abro Vamos logo nessa. Um quadro aí para a gente começar com Peter Pan musical, Thaís, que é uma grande produção, veio lá da Broadway, da década de 50, eles estão remontando aqui no Brasil, Tuca Andrada está fazendo o Capitão Gancho, e o Peter Pan, Thaís, foi selecionado entre 4.000 atores, está acontecendo lá na com Cidade todos os das efeitos Artes. que a gente pode esperar? Com tudo que a gente pode imaginar, é uma super produção, Peter Pan, vai encantar adultos e crianças. Isso que eu ia falar, todo mundo vai voltar a ser Todo criança. mundo, todo mundo vai voltar a ser criança. E aí, depois do Peter Pan, a gente vai para Toquinho, Thaís, que está comemorando 50 anos de carreira, show hoje e amanhã, lá no Imperator, no Meyer. E é a partir sempre das 9 horas da noite, então ainda dá tempo de correr quem estiver ali na Zona Norte. 50 anos de carreira e 7 anos do Imperator. Feriado, o trânsito tá mais tranquilo, então pode ir, que vai dar tempo. Aqui no Circo Voador, hoje também tem um show bem característico do circo, são dois na verdade, Rogério Skylab está apresentando o seu novo show e Ana Frango Elétrico está se despedindo do primeiro disco, então serão 2 shows nessa lona e esses shows têm a cara da lona cultural ali na Lapa. E a gente termina esse quadro com os desajustados. Isso aí, Thaís, é um encontro de época. Marilyn Monroe, grandes artistas daquela época. Esse encontro é real, ele foi fotografado. E aí o que eles fizeram é fazer essa montagem para o teatro, fazendo um paralelo ali entre o público e o privado, já que todo o jantar, que tinha ali um bando de intriga e inveja, foi fotografado. E fica lá no Teatro SESI Centro até julho. Agora a gente tem uma chamada bem legal, uma dica. Vamos lá? Vambora! Fala galera do Divirta-se, eu sou Celso Alvinho, maestro do monobloco. Queria convidar todo mundo para estar esse sábado a partir das 10 da noite no Circo Voador para curtir o Arraial do Monobloco com a bateria completa. Chega lá para dançar um forró ao som da batucada. Valeu! Festa junina já é bom, ao som do monobloco o negócio fica melhor ainda, muita né? batucada. E a gente abre mais um quadro, porque aqui, Thaís, em Rio das Ostras vai acontecer um mega festival de blues e jazz. 4 palcos, só show gratuito. Tem Diane Reeves e uma pancada de gente. A gente vai para Alice Caymmi e também Dado Villa Lobos, que são um festival Sonidos. Ultra Sonidos, ele tá reunindo gente de todos os lugares. Tem gente do Chile, da Argentina, então vão ser encontros bem legais que vão acontecer no Oi Futuro e também na Lapa. De lá a gente segue para Rodrigo Santos, que tá apresentando hoje na Barra da Tijuca, a partir das 9 horas da noite, o CD Desacelerando dele. Então vai ser bem legal lá na Barra. Pra terminar, eu tenho Cássia Eller, o musical. Cássia Eller, com toda a sua trajetória, 20 anos de música. Tem, lógico, os amores de Cássia Eller, tudo lá no Teatro Village Mall, na Barra da Tijuca, Thaís. E essa trajetória, esses 20 anos dela, é bem legal, porque a gente vai falar desde Brasília até ela explodir nacionalmente. Opção pra todo mundo. Uma boa noite pra você, Natasha. Boa noite pra você que tá em casa. Tchau, tchau. Bom fim de semana.